Olá, sejam bem-vindos! Vão entrando aí, vão chegando o pessoal do YouTube, o pessoal do Insta, muito bem! Que bom, animados aí, como é que vocês estão? Véspera de feriado e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito querido por todos os viajantes, né? Que é a passagem aérea. Quem que não gosta? Com certeza é um assunto que vale a pena a gente falar. E hoje eu separei aqui um tema que é dentro de passagens aéreas que é muito legal, que é pra gente saber como, né, como que a gente descobre se uma promo de passagem está valendo a pena realmente ou não. Eu vou te dar vários exemplos aqui, vou falar de viagem nacional também, que é um pedido de vocês. E vou colocar para vocês algumas estratégias que vocês podem observar na hora que chegar uma promoção ali no alerta do seu aplicativo, para você não ficar na dúvida se você realmente está fazendo um bom negócio ou não. Então, gente, vamos lá, né? Quando a gente vê uma promoção, eu até separei aqui uns prints, vocês sabem que eu gosto, né, de trazer aqui. E, só para quem tá chegando agora, né, eu acho que é legal falar que toda semana eu tenho uma live aqui com o tema Conquistando a Minha Viagem Mais Barata. E esse tema, né, nessas lives semanais, eu trago as estratégias de redução de custos que não envolvem a perda de conforto. Então, toda semana a gente tem um tema aqui. E hoje, né, eu tenho esse tema que eu separei para vocês, que é dessa questão da promoção das passagens aéreas, né, para a gente poder realmente fazer o melhor negócio, né, conseguir encontrar o melhor caminho. E, gente, vamos começar então, né? Qualquer coisa vão deixando as dúvidas aí, né, no chat do YouTube ou aqui nos comentários do Instagram e a gente vai conversando. Gente, quando vocês recebem lá uma promoção, né, do Melhores Destinos, do Passagens Imperdíveis, vocês veem, né, que tem, eles colocam para vocês vários tipos de promoção. Tem aquelas passagens diretas, tem algumas outras passagens também, né. Esse aqui é um exemplo, né, um voo para Atenas mais Madrid a partir de 2.979 para o verão europeu, né. Eles até destacaram ali a questão do verão europeu porque é alta temporada, então realmente, né, seria um argumento para dizer que essa passagem tá bem barata. E tem mais um outro exemplo aqui, né? Se a gente for ver para ver como é comum mesmo. Olha só, 2 em 1 para Madrid, mais Ilha Seychelles. Deixa eu até passar aqui também pro pessoal do YouTube. Por R$ 2.390, né? Nesse caso aqui, você tem de novo também, né, dois destinos em um, né, em uma viagem só. Você vai conseguir emitir uma passagem com um bilhete só para esses dois lugares. E quando surge, né, uma grande oportunidade, né, se você recebe um alerta, por exemplo, a gente pensa, né, que só é possível gastar tão pouco quando surge uma grande oportunidade como essa, né? Quando você tem realmente uma promoção ali de passagens, mas isso de certa forma é ruim, porque quando a gente depende tanto de promoção, a gente fica refém daquelas datas, né? Não sei quem de vocês já teve a frustração ali de receber um alerta e quando foi dar uma olhadinha, as datas não eram aquelas que você poderia viajar, ou você, né, não tinha como aproveitar a promoção, porque naquele momento você estava no trabalho e aí chegou a noite, você foi comprar, já tinha esgotado. Enfim, tem várias situações aí que envolvem as promoções, né, e que nem sempre funciona para todo mundo. E aí é legal saber que a gente não precisa depender dessas promoções, que a gente pode encontrar outros caminhos, e eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos para você pagar tão barato quanto ou até mais, sem você ter que ficar refém disso. Então isso é bem legal de saber. E saber também analisar a promoção, né, que você recebe ali no teu aplicativo, pode não só te ajudar a fabricar essas passagens mais baratas, como também reconhecer se você está diante de uma boa promoção ou não, né? Tem mais isso também. A gente consegue saber se vale a pena aproveitar ou não. Porque um dos grandes erros, né, nós viajantes aqui, um dos grandes erros que a gente pode cometer é achar que só por ser uma promo sempre vai ser mais barato, né? E até eu vou te mostrar o porquê disso. Porque nem sempre o que aparece ali pra gente é o mais barato que a gente poderia conseguir. A gente pode conseguir mais. E aí entram, né, também a forma de como você entende, né, interpreta essa promoção para você saber se está valendo a pena ou não. Então, quando você vê, né, uma promoção como essa, existem algumas perguntas que a gente precisa se fazer, né? Primeiro, essa é uma passagem direta ou essa é uma passagem multidestinos? Nesse exemplo que eu coloquei aqui na tela, é uma passagem multidestinos, porque ela vai para 2 lugares com o mesmo bilhete, né? Você vai adquirir ali um bilhete e ele vai te levar para 2 destinos. Então, essa é a diferença bem simples. E aí entra a questão, né? Tá, e o que eu preciso saber, né? Eu preciso saber
que existe uma diferença ali que eu preciso analisar antes de definir se essa passagem é barata ou não. E a gente tem que lembrar também que existem outras formas de emitir a passagem e que na hora da gente conferir essa passagem, a gente tem que consultar, que é a emissão por stopover, que a gente já vai falar um pouquinho melhor, e a emissão por milhas. Então, na verdade, a gente vai ter 4 formas de emitir a passagem que pode nos ajudar a descobrir se realmente está valendo a pena ou não. Bom, vamos ver cada uma delas, né? Como que a gente pode analisar cada uma dessas possibilidades para ajudar a gente a gastar menos com passagem? Primeira coisa é, se você recebe um alerta ali de uma passagem direta, quando você vê o preço, muitas vezes, né, se é um destino que você já está acompanhando há algum tempo, você já vai ter uma noção de preço. Mas se for um destino que não está no teu radar, o que você pode fazer rapidamente para descobrir se aquela passagem está com um bom preço ou não? Vai direto no site do Google Flights e joga essa passagem exatamente do jeitinho que ela aparecer para você no buscador, e você vai abrir para você uma opção ali de histórico de preços, né? Vai ter um gráfico, uma barrinha, e nessa barrinha você vai conseguir descobrir se aquele valor ele está abaixo, né, da média, dentro da média, ou ele está custando mais do que deveria. E quando você faz essa conferência, já é legal para você, porque você já sabe assim, realmente eu estou aproveitando uma boa oportunidade, os preços estão baixos ou não. Já aconteceu comigo, inclusive, de fazer essa verificação e dentro do Google Flights estar melhor do que naquele alerta do passagens imperdíveis, do melhores destinos, e daí eu economizei mais um pouquinho também. Então, essa consulta rápida, quando se trata de uma passagem direta, né, que não é uma passagem multidestinos, já é algo suficiente para nos ajudar. Quando é multidestinos, a gente já precisa analisar de um jeitinho um pouco diferente. O ideal é a gente perceber qual é o preço médio por destino. Então é bem simples a conta, né? Você só tem que pegar esse valor que está ali, dividir nesse caso por 2, porque são 2 destinos, e você vai descobrir quanto você está pagando por destino. E aí você sabe se é vantajoso ou não, porque do ponto de vista do preço, né? Porque se você for gastar para ir para um desses lugares mais do que você gastaria comprando a passagem separadamente, aí já é um indicador para você que pode não ser tão vantajoso quanto parecia no começo, né? Não é aquela promoção. Mas se for menor, aí você pode até considerar. O que mais que a gente pode ver também, né? Se você vê, na hora de você abrir essa pesquisa ali do passagens imperdíveis, do melhores destinos, observe sempre qual é a companhia aérea que está operando aquele voo. Porque isso é importante para você saber se existe a possibilidade de você emitir a mesma passagem com um stopover e se aquela companhia aérea oferece, além do stopover, um programa, né, de stopover. Já vou explicar melhor a diferença. E aí você descobrindo isso, você pode consultar direto no site da companhia aérea, né, para você saber se existe esse programa. E quando tem o programa, você tem muitos outros benefícios que podem valer dinheiro, né? É o caso aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, até deixa eu pegar aqui, ó, o detalhamento da passagem só para vocês verem. Tá vendo aqui nesse caso, ó, como que a gente pode fazer para a gente descobrir? É bem simples. É só, né, você olhar ali para onde está indo essa viagem, né? No caso aqui, está indo de São Paulo, passando por Atenas, Madrid e Atenas. Clicando nesse link, eu vi que quem operava esse voo era a Iberia. Então, isso significa que nesse trajeto ali, eu posso consultar o site da Iberia, colocando os mesmos dados dessa passagem e descobrir que a Iberia oferece um programa de stopover. E o programa deles é muito, muito bom, gente, porque esse programa, ele oferece desconto em hospedagem, você consegue 40% de desconto na rede Meliá, que é uma rede muito boa. Você tem desconto nas atrações, você tem meio de transporte gratuito. Então, se a gente for analisar isso de uma forma, do ponto de vista realmente do custo-benefício, o preço daquela passagem não é exatamente igual ao preço da passagem que você emitiria na promoção ou direto dentro do metabuscador. Porque você está tendo valor agregado naquela passagem, né? Você está tendo um desconto, né? Um valor ali que você não tem se você fizer só a emissão da passagem fora do programa de stopover. E esse é um detalhe para a gente tomar cuidado, né? Muita gente confunde multidestinos com stopover. E o multidestinos nada mais é do que você
fazer uma viagem que passa por várias cidades. Já o stopover é aquela parada intermediária que é autorizada pela companhia aérea dentro do mesmo bilhete que você comprou. Então você vai comprar um bilhete, nesse caso aqui, né, para Atenas, e você está fazendo uma parada em Madrid, autorizada pela companhia aérea, né, não é um skip legging, né, você está realmente parando ali dentro do mesmo bilhete, né, você comprou um bilhete só. E você tem as regras, né? Eu já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Existem as regras de cada companhia aérea para fazer esse stopover. E como tem um programa, você ainda ganha, né? Adquire os benefícios associados. Então, é legal a gente comparar, né, o custo pensando em tudo que envolve esse valor, né, esse preço que a gente está pagando ali. Então, se você comprar, né, dentro do programa, pode representar uma redução de custos na viagem como um todo, nesse caso aqui, se a gente parar para analisar, né, porque você vai ter esses descontos que eu falei. Então, o impacto está sendo bem positivo no custo total da viagem, que é uma coisa que eu sempre falo, né? Quando a gente vai ver a passagem aérea, é legal pensar como que aquilo vai refletir nos gastos das outras coisas, porque aí sim a gente consegue reduzir bastante o custo da nossa viagem. E como saber se o stopover compensa, né? Porque essa também é uma dúvida que surge. Às vezes tem situações em que ele mesmo, né, como eu expliquei, né, que você vai descobrir se tem valor agregado ou não, mas ainda assim, né, como saber para além do preço, né, se isso está compensando ou não. E a primeira coisa que a gente tem que pensar existe uma restrição de quantidade de dias no destino, né? Dentro desse programa eles exigem que você fique ali uma quantidade X de dias. Essa quantidade atende o seu objetivo de viagem, né? Você vai conseguir fazer a viagem que você gostaria dentro dessa regra. Então pensar no teu objetivo de viagem, pensar nessa questão da restrição dos destinos e também analisar a regra tarifária que está sendo colocada. E aí, gente, um jeito muito simples de você descobrir se você está pagando a mais ou não, né? Porque a questão é essa, né? A gente não quer gastar a mais do que deveria. Então, para você saber se você está pagando a mais por isso, você acessa o site do ITA Matrix Software. É bem fácil, você digita desse jeito mesmo no Google, já vai aparecer para você. E ali ele destrincha para você as regras tarifárias daquela passagem. Então você não tem dúvida se aquele stopover está tendo custo ou não, porque muitas vezes a companhia aérea não te informa isso na hora de emitir a passagem e você fica ali no escuro. Então, para você descobrir isso, usa esse site, é bem simples, você só tem que jogar ali os dados da tua passagem, né, do jeito que você pesquisou, para você comparar aí direitinho, né, as mesmas coisas. E ele vai abrir para você um campo ali de regras, e aí você vai descendo, né? Você vai ver várias coisas, inclusive taxa de combustível, é bem legal. E quando você chegar no item 8, que é o item dedicado ao stopover, entrando ali no item 8, você vai saber exatamente quais são as regras para essa questão do stopover. Ele vai te falar se existe custo, se existe limite de dias. Por exemplo, a Air France, ela cobra pelo stopover, e aí já não vale a pena, porque se eu não me engano eram $100, é uma taxa bem alta. E já tem outras companhias que não cobram, a TAP é uma delas, você não tem custo para fazer a emissão do stopover. Só que daí tem aquela questão ali, né, de você ficar ali 5 dias no máximo e você tem que escolher uma das duas cidades. Então, por isso que eu coloco também, né, que o stopover ele tem vantagens e tem desvantagens dependendo do teu objetivo de viagem. É sempre isso que a gente tem que analisar em conjunto, até para a gente poder fazer uma escolha que vai realmente atender aquilo que a gente deseja, né, não é só pensar na passagem. E da mesma forma, gente, quando você olha, né, aquela passagem em promoção que eu coloquei ali, né, do Melhores Destinos e tudo mais, que vai para mais de um destino, é a mesma reflexão que a gente precisa fazer, né? Aquilo ali tá atendendo o nosso objetivo de viagem, aquela quantidade de dias que a gente vai ficar vai valer a pena. E aí sim você consegue tomar uma decisão melhor, né, e fazer a tua compra sabendo que a tua viagem inteira vai ficar satisfatória, que você não vai ter nenhum gasto além, né? Cláudia, o ITA Matrix é gratuito, isso é ótimo, né? Porque é realmente um site que nos ajuda bastante a destrinchar os valores que estão dentro da regra tarifária. E ele pertence ao Google hoje, né? Então você pode acessar tranquilamente, é bem fácil de encontrar. Aliás, você escreveu certinho. Quem quiser aproveitar ali, ó, a Cláudia deixou já o nome direitinho ali nos comentários.
E agora vem o outro detalhe, né, que envolve aí a nossa análise da promoção para a gente descobrir como a gente faz, a gente realmente está, né, se a gente está realmente pegando a melhor opção, né, pagando o mais barato que a gente poderia, que é comparando com milhas. E aí você pode ficar um pouco assim, né? Não sei qual que é a tua história com milhas, né? Se você é uma pessoa que já acumula milhas ou não, mas se você for uma pessoa que ainda não tem o hábito de acumular milhas, você pode acabar se assustando, né, com os preços que você encontra, porque você imagina assim, que é muitas milhas, né, isso não vai ser fácil, eu não sei se eu vou conseguir essa quantidade de milhas para emitir essa passagem. Então, se for o teu caso, né, você não tem a quantidade cheia ali, né, de milhas que você precisaria. Ainda assim, gente, vale a pena verificar cada trecho, né? Se você tiver uma quantidade menor de milhas e você estiver montando multidestinos, ainda assim eu recomendo você dar uma olhada pela quantidade de milhas que você tem, o que você consegue baratear do custo daquela passagem. Porque muitas vezes, né, esses trechos longos que eu chamo, né, que é quando você faz Brasil-Europa, por exemplo, Brasil-Estados Unidos, né, esses trechos eles costumam ser bem caros em dinheiro e em milhas, se você acumula do jeitinho certo, costumam ser muito vantajosos. Então, se você conseguir salvar nem que seja um desses trechos, com certeza o impacto no teu bolso vai ser bem grande, vai te ajudar bastante. Ou se você não tiver para esses trechos longos, então os trechos internos, né? A Smiles, por exemplo, tem umas promoções muito boas para trecho interno, coisa assim de 2.000 milhas, 3.000 milhas. E aí, né, é mais fácil de você acumular e você está economizando dinheiro, você está deixando de pagar em dinheiro, né, uma parte ali da sua viagem. E é essa análise que a gente sempre faz, né? A gente não fica olhando só a promoção em si, mas a gente fica olhando o que mais dá para fazer além da promoção para a gente conseguir ver como reduzir o custo daquela passagem. Né? Até agora a gente falou de milhas, de stopover, de multidestinos e tem muito mais, gente. Tem quebra de passagem, tem análise das rotas, né? Quando você está lá montando um circuito, você sabia que se você montar uma rota, uma mudança que você faça entre as cidades pode fazer você gastar muito mais ou gastar muito menos? E isso é muito interessante, né? Carmen, antes do seu curso eu não sabia nada sobre stopover, não vejo a hora de pôr em prática. Ai, que bom, Carmen, fico feliz com o feedback. Obrigada. E isso é muito legal, né? A gente vê assim o quanto faz diferença pra gente, né? Às vezes um detalhe que você mexe ali faz aquela viagem que seria cara ficar muito mais barata. Olha só esse exemplo até que eu separei aqui para mostrar para vocês. Eu gosto desse exemplo porque eu acho que ele ficou muito, muito bom. Deixa eu colocar aqui também pro pessoal do YouTube. Que é um exemplo da minha aluna Sandra. Eu já vou falar de viagem nacional aqui para vocês verem também, mas só fechando aqui o assunto internacional, né? A minha aluna, né, a Sandra, ela conseguiu, usando o passo a passo de estratégias, montar uma viagem para Lima, Madrid, Lisboa, Roma e Milão por R$ 1.327. Gente, cabe ou não cabe no bolso uma viagem como essa, né? Com certeza cabe. E ficou um multidestinos fantástico, né? Que envolve ainda mais de um continente, né? Ela conseguiu fazer uma viagem muito, muito legal. E ela fabricou uma passagem muito barata, gente. Você não gasta 1.327 para ir para um destino só de jeito nenhum, né? Quer dizer, para ir para todos esses destinos. Separadamente, se ela fosse fazer por ano uma viagem só para Lima, uma viagem só para Madrid, para Lisboa, com certeza ela gastaria muito, muito mais. Então eu acho muito legal esse exemplo porque mostra pra gente que é possível, né? Se a gente usar as estratégias certas, a gente chega num resultado como esse ou até melhor do que isso. Detalhe, né? A minha aluna, a Sandra, quando ela fez isso, ela estava bem no comecinho do curso, então foram as primeiras pesquisas que ela fez, ela chegou nesse resultado, né? Com o passar do curso, com certeza os resultados dela estão ficando cada vez melhores, mas eu já acho muito bom, então por isso que eu quis trazer aqui para vocês. E é assim, né? Saber onde quebrar as passagens, saber a rota ideal para os destinos para que o custo fique bem menor. Lembre sempre disso, isso vale a pena, né? Lembrar. Saber qual estratégia funciona melhor para cada viagem específica, porque não existe nenhuma estratégia infalível. Sempre existem várias estratégias que podem, né, para a gente consultar para ver qual delas vai valer mais a pena naquela viagem específica. Não existe um único caminho. E né, hoje, dentro do método Multiplique, tem esse passo a passo, né, para cada etapa da viagem, não só para as passagens, porque também não adianta, né, a gente economizar só numa coisa e gastar em outra. E isso, gente, quando você tem um passo a passo, poupa teu tempo também, né, porque na hora da pesquisa você faz direitinho, faz rápido,
Evita também aqueles perrengues, né, de você, de uma coisa que você esqueceu ou que deixou de ver, né, previne os erros, previne gastos desnecessários e assim o dinheiro rende mais viagens. E aqui, gente, foi só uma amostra, né, a respeito das passagens. Dá pra gente fazer muito mais para fabricar passagens muito baratas. Eu já vou mostrar um exemplo de nacional aqui para vocês. E dá para fazer até mesmo em alta temporada. E isso funciona tanto, né, para as viagens nacionais como as internacionais, que é uma dúvida que eu sempre recebo de vocês, né? Eu coloco aqui muito viagem internacional, porque as viagens internacionais elas são mais difíceis da gente conseguir reduzir custos. Então, se eu mostro para vocês que até o mais difícil dá para resolver, então as viagens nacionais que têm pontos mais fáceis no processo ficam ainda melhores. Kleber, o que é layover? Ótima pergunta, Kleber. O layover é uma parada que você faz, né, intermediária ali, de menos de 24 horas. Então, quando passa de 24 horas, já caracteriza um stopover. O layover também é uma estratégia legal. Ah, você perguntou até por causa do print, né? O layover, ele é uma estratégia legal porque você consegue encaixar algum destino que você possa conhecer, por exemplo, assim, fazer um city tour, né? Fazer uma visita mais rápida. Você ainda consegue encaixar na tua viagem, que foi o caso da Sandra. Ela ainda incluiu um layover ali em Lima, então ela ficou 12 horas em Lima, dentro da pesquisa da passagem ela quis fazer isso, porque ela queria só fazer uma visita rápida ali, né, de 12 horas em Lima, e o restante ela fez mais dias daí, né, para ficar mais dias em cada cidade, fazendo multidestinos mesmo. Então, dá para fazer inúmeras coisas e aí depende muito do perfil do viajante, do objetivo, né, dos interesses. E agora deixa eu mostrar para vocês aqui também um exemplo de viagem nacional, né, para vocês verem como que essa questão assim de saber onde quebrar a passagem pode nos ajudar bastante, né? Então aqui eu tenho um exemplo para Maceió. Deixa eu só passar aqui também para o pessoal do YouTube. Nesse exemplo aqui para Maceió, ficaria R$ 1.141 essa passagem. Imagine que você tá querendo ali conhecer, né, visitar esse destino e você gostaria muito de não ir só para esse lugar, né, mas você não quer pagar mais do que isso. Então, como que você pode fazer? Nesse exemplo aqui, ó, você poderia, uma das possibilidades, né, isso não é regra, mas é uma possibilidade, você poderia incluir o Rio de Janeiro na mesma viagem, quebrando a tua passagem no Rio. E assim, olha só que legal, né? Você passou a gastar R$ 919, você ainda teve uma economia e tá indo para mais um destino. Então, essa é uma possibilidade que você tem, né? Você pode ficar, nesse caso aqui, eu deixei uma semaninha mais ou menos, né, em cada lugar, e você visitou 2 lugares e ainda pagou menos pela passagem. Então, essa também é uma coisa que a gente pode fazer e dá para fazer em viagem nacional também. Então, gente, hoje o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que a gente não precisa depender só das promoções, né? Que a gente pode usar vários caminhos para chegar nas passagens baratas também. E que isso funciona, né? Como eu falei, para viagens nacionais e internacionais da mesma forma. E se você, né, quer garantir sempre esses resultados, né, você pode fazer isso através de um passo a passo. Eu fico feliz de ver o feedback, gente, porque viajar é tudo de bom, né? A gente tá vivendo aí um momento que a gente não tá conseguindo viajar, mas a gente sabe que ano que vem, né, ou né, assim que a gente conseguir viajar, vai ser muito bom retomar, né, essa vida normal, né, retomar os nossos sonhos, os nossos planos e realizá-los sabendo que a gente gastou menos. Então, eu acho que quem está começando agora, né, a pensar sobre isso, a dar um passo realmente em direção, né, à realização desse projeto, né, desses planos, a hora que voltar a viajar vai fazer isso vai fazer muito mais viagens, né, porque vai conseguir fazer o dinheiro render mais, vai conseguir fazer, ao invés de fazer uma viagem pós-pandemia, aí fazer 2, 3, 4 viagens, né. E realmente é assim, né, quando você reduz os custos, sobra dinheiro, né, você consegue fazer muito mais coisas. E inclusive dá para fazer renda, né, com milhas. Eu acho que vocês sabem disso, até comentei também que dentro do meu módulo eu falo sobre isso. Porque se você tem milhas agora, né, que nem aconteceu comigo, eu tinha 700 e poucas mil milhas que estavam acumuladas e agora eu não vou, né, não estou viajando. Então, como elas estavam quase prestes a expirar e eu não quis emitir uma passagem, eu vendi. E, gente, só as 451 mil milhas me renderam 9 mil e poucos reais. Então, dá também para você fazer uma renda extra, né? Se você investir no conhecimento de milhas e souber como potencializar essa estratégia para você acumular mais rápido, acumular mais, a um custo super reduzido, né? Praticamente zero.
E aí você consegue até isso, né? Depois você guarda esse dinheiro para viajar, para fazer outras coisas, ou você usa do jeitinho que você quiser. Então é muito bom, né? Eu acho que conhecimento nunca é demais, a gente sempre tem a aprender, né? Então quanto mais a gente souber, mais vai nos ajudar a chegar lá. E Ana, vai ficar salva sim a live, eu vou deixar aqui para vocês pro reprise, para quem quiser ver as estratégias direitinho, quem chegou depois, né? E é isso, não sei se vocês têm alguma dúvida, como é que tá aí pra vocês. Quem quiser, né, conhecer um pouco mais do método, tá o link na minha bio ali, é só clicar. Se tiver qualquer dúvida também eu fico à disposição lá no privado, né, se tiver dúvida depois. Então, gente, obrigada aí pela participação de vocês, né, véspera de feriado, muito legal ter vocês aqui. É muito boa essa troca ao vivo, né, eu gosto muito de quando vocês participam, quando a gente troca, né, muito, muito legal. E eu vou deixar gravado aqui, vou deixar para reprise, então, e qualquer dúvida depois, só me chamar aí no privado, tá bom, gente? Eu que agradeço, Silvia, obrigada aí pela participação de vocês. Uma boa noite, né? Um bom feriado se a gente não se falar aí. E até mais, então. Até a próxima. Tchau, tchau.